Amados irmãos, vamos para Lucas capítulo 17. Hoje eu quero tratar com vocês uma das parábolas de Jesus Cristo, a bomba aqui no Evangelho. Mas é uma parábola pouco mencionada na igreja, pouco se prega sobre essa parábola. Eu quero trazer para vocês hoje uma lição, com a graça de Deus, uma lição sobre as palavras do nosso Senhor nessa parábola. Lucas capítulo 17. Mantenham suas Bíblias abertas em Lucas 17. A Bíblia diz que o trabalhador ele é digno do seu salário. O que significa dizer que quando você recebe no final do mês o seu salário, você não está recebendo um favor do seu patrão. Você está recebendo aquilo que você conquistou, aquilo que você tem direito. O trabalhador é digno do seu trabalho. Então, se você trabalhou durante uma certa jornada, quando essa jornada termina, você é digno de receber a recompensa do seu esforço, do seu trabalho. É por isso que a salvação não é salário. Ninguém é digno da salvação. Ninguém merece a salvação. Nós estamos muito acostumados aqui a falar de salvação pela graça de Deus e a rebater todo o ensino que fala de salvação meritória. Fazer isso para receber isso, para ganhar isso. Eu fui eleito por Deus porque Deus viu que eu seria uma pessoa correta, justa, obediente. Vendo isso no futuro, Deus me escolheu para a salvação. Isso é mérito. Essa seria uma eleição meritória. Você foi eleito baseado no que você escolheria de bom e de certo. Deus viu o seu futuro e escolheu você baseado no que Ele viu, baseado nas suas obras, na sua justiça, nas suas escolhas. A eleição nas Escrituras ela é incondicional. Ou seja, não há uma condição em você que levou Deus a escolher você. Logo, ela não é por obras, ela não é por mérito. Não há uma condição em você para que Deus escolhesse você. Ela é incondicional. É independente das condições que você viverá. É independente de qualquer coisa em você mesmo. Eu sempre penso na eleição incondicional e também na salvação pela graça. Eu lembro daquela passagem em que Deus chama Abraão do meio da sua parentela para dar a ele uma terra, fazer dele uma grande nação. Por que é importante pensar em Abraão nessas ocasiões? Porque Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele não era uma pessoa crente, ele não era um homem tendente a Deus, ele sequer conhecia Deus. Ele não fazia boas obras, ele era idólatra, adorador de ídolos. Abraão, toda a sua casa adoravam a lua, uma divindade. Eles eram adoradores da lua. Ele e toda a sua família eram adoradores da lua. Então não havia em Abraão nenhum mérito para que Deus decidisse tirar Abraão, separar Abraão e fazer de Abraão um homem tão abençoado, dar a Abraão promessas tão ricas, fazer dele uma nação numerosa, fazer dele um povo de Deus. Por que Deus fez isso se esse homem não tinha mérito nenhum? Não tinha nada de bom nele? Por que Deus o escolheu, o elegeu? Não foi baseado em mérito. A eleição foi incondicional. Deus simplesmente disse: deste homem farei meu povo,
e engrandecerei a Abraão e abençoarei a Abraão. E isso Deus, obviamente, regenera Abraão. Faz dele um novo homem, um homem crente, tudo é pelo poder de Deus. Então, igreja, nós, diante dos homens e do trabalho que nós realizamos diante dos homens, temos méritos, recebemos salário. O soldado recebe o seu vencimento no final do mês pelas operações que realiza no exército. O engenheiro recebe o seu salário pelos trabalhos que ele fez, os desenhos de engenharia que ele preparou. O encanador pelos seus trabalhos de encanação. E assim todo profissional recebe justamente, com justiça, com dignidade, aquilo que ele trabalhou para conseguir. Mas na esfera divina, não recebemos nada da parte de Deus por mérito nosso. Não recebemos nada da parte de Deus porque conquistamos aquilo, porque merecemos aquilo, porque somos dignos daquilo. Tudo que vem sobre nós é graça de Deus. O Senhor Jesus, ele ensina essa verdade aos seus discípulos aqui em Lucas 17. Abram o verso 7 até o verso 10. É uma parábola bem curta, mas ao mesmo tempo é uma parábola bem rica. O texto diz assim: mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando um gado, e dirá ao voltar ele do campo: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Ele agradecerá ao servo porque este fez as coisas que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: nós somos servos inúteis. Fizemos o que era o nosso dever fazer. Amém. Fique a cabeça no instante. Senhor, nos ajude, Senhor, a tua palavra. Senhor, nos conduza pelo Espírito Santo, para que essa palavra se torne viva, poderosa, eficaz em nosso coração, Senhor. Nos faça conhecer mais sobre o grande Deus, o seu Filho Jesus Cristo, e nos faça conhecer mais sobre nós mesmos, diante de Deus, o que nós te louvamos. Em Jesus, te pedimos. As circunstâncias dessa parábola são bem interessantes, irmãos, porque nós temos uma relação que era muito comum nos tempos de Jesus, que era a relação do Senhor e do servo. A palavra servo, literalmente em grego, é a palavra escravo. Então nós estamos diante de uma relação de um senhor com um escravo. Um senhor e um escravo. Hoje nós não temos essa relação de senhores e escravos. Escravatura já aconteceu, foi abolido muitos anos atrás. Não há oficialmente no nosso país, também em muitos países do mundo, não há mais um regime de escravidão. Os homens são obrigados, forçados a trabalhar para outras pessoas. Em segundo lugar, apesar de isso ser comum, disse Jesus, haviam escravos, todas as nações tinham seus escravos, algo absolutamente normal, comum. Era exatamente como hoje você tem uma empresa e tem as pessoas que trabalham para você, você paga o salário dos seus trabalhadores. Isso é absolutamente comum, ninguém estranha isso. Era absolutamente comum ter escravos naquela época. Isso não era algo de se estranhar.
cristãos tinham escravos naquela época. Os próprios cristãos. Paulo escreve uma carta sobre um escravo fugitivo, que era um escravo de um cristão, e nessa carta Paulo diz para o escravo voltar para o seu senhor e ser um bom escravo do seu senhor. E ele também diz que o senhor dele deve ser um bom senhor para o seu escravo. Isso só para mostrar a vocês que a relação servo e senhor, escravo e senhor, ela era normal naqueles dias antigos. Porém, também era notório que os senhores dos escravos não eram tão perversos e maus como muitas vezes são retratados, especialmente como foram o regime de escravidão no Brasil, que aconteceu muito depois desse período. Naqueles dias, o senhor de escravos, apesar de ter o direito sobre o escravo, muitas vezes tratava o escravo quase que como um filho. Alguns escravos recebiam um cuidado e uma proteção grande do Senhor. E havia também uma relação de amor do Senhor com o escravo. De maneira que, apesar do escravo ser escravo, ele era amado pelo seu Senhor, como uma pessoa que fizesse parte da sua casa, da sua família. Isso não implicava o direito do Senhor sobre o escravo. Ou seja, apesar de essa relação de amor, de cortesia, de misericórdia existir e era comum entre o Senhor e o escravo ainda era devedor do Senhor, obediente ao seu Senhor, precisava estar às ordens do seu Senhor. Isso era um ponto passivo. Jesus está trazendo uma parábola que mostra exatamente essa relação entre o Senhor e o escravo. Ele começa falando sobre os direitos do Senhor. Toda a parábola, com exceção da conclusão, ela apresenta a relação de senhorio do Senhor e do escravo. Ela mostra que o Senhor, de fato, é Senhor do escravo. Note que ele começa a parábola. Ele começa dizendo, versículo 7, qual de vós? Ele faz uma pergunta retórica, e ele faz uma pergunta aos seus discípulos mais chegados. Jesus está falando com os cristãos, com os seus apóstolos e discípulos mais chegados. Ele então pergunta, qual de vocês, meus discípulos chegados, meus apóstolos, tendo um escravo? Veja, isso aqui tem chamado a atenção de muita gente, porque surge a pergunta, será que os discípulos do Senhor tinham escravos? Nós estamos também muito acostumados a pensar que os discípulos de Jesus eram pessoas pobres, não é? Não é comum essa ideia de que os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos eram pescadores. Ou seja, já traz a ideia de pobreza, não tem trabalho, então tinha que pescar para sobreviver. Não é bem assim, irmãos. João era um empresário, tinha vários barcos de pesca, e era um homem bem abastado. E nas Escrituras, e também nos relatos históricos da época, era comum que um cidadão mediano, economicamente mediano, mais ou menos equivalente hoje à classe média, tivesse pelo menos um escravo. Vocês sabem quantos escravos havia na cidade de Roma, no primeiro século? Quantos escravos, estou falando de escravos, havia na cidade de Roma? Mais de 1 milhão de escravos. Para vocês compararem isso, o nosso estado não tem 1 milhão de habitantes. Considerando homens, mulheres, idosos, crianças, todo mundo não tem 1 milhão de habitantes.
ou melhor, Teresina, perdão. Isso significa dizer que só escravos em Roma eram, no primeiro século, eram superior à população de Teresina, da nossa capital. Era comum que uma família de classe média tivesse pelo menos um escravo. Pelo menos um escravo, às vezes de mais de um. E esse escravo da família de classe média ou mediana naqueles dias, ele era como uma pessoa que trabalha no seu lar. Às vezes você contrata um homem ou uma mulher para cuidar das coisas de casa, para limpar a casa, organizar suas coisas e tudo. E era mais ou menos isso que um escravo de uma família mediana fazia normalmente. Era esse o trabalho dele normalmente. Não era apenas isso, mas geralmente a grande parte do seu trabalho consistia em coisas dessa natureza. Então, os apóstolos de Jesus e vários discípulos do Senhor Jesus tinham escravos. Inclusive, tem duas ou três passagens bíblicas, que eu não me recordo agora de cabeça, que mostram referência a escravos como propriedade dos discípulos de Jesus, mais chegados. Então, muita gente, quando olha para o começo da parábola, em Lucas 17, a pergunta de Jesus: qual de vós, tendo o servo lavando ou apacentando gado? Pergunta: será que os discípulos do Senhor tinham escravos? Provavelmente sim. Esses mais chegados a quem ele está aqui conversando. Certamente sim, em relação aos cristãos de modo geral. Mesmo que os discípulos do Senhor não tivessem escravos, Jesus trata de algo que era absolutamente comum. Eu frisei no começo a relação do servo, escravo, com o Senhor. Essa era uma relação comum. Jesus então enquadra os seus discípulos mais próximos e pergunta: qual de vocês, meus discípulos, tendo um escravo trabalhando nas suas terras, lavrando, seja preparando a terra, seja cultivando ou plantando alguma coisa dessa natureza, ou apacentando os seus rebanhos, cuidando do gado, das ovelhas, qual de vós tirar o escravo quando ele voltar do campo? Chega-te aqui na mesa para almoçar, senta e come. É uma pergunta retórica. A resposta era: nenhum de nós, Senhor, fará isso. Nenhum de nós, quando o escravo chegar do trabalho, dirá: vá para a mesa e vá comer agora, depois eu. Porque essa não era a relação. A relação senhor e servo era: o senhor come primeiro, depois o servo. Então, quando o escravo chega em casa, do seu trabalho, nenhum senhor vai dizer: vá comer, você está cansado, coma, depois eu irei comer. Você come primeiro. Não. A resposta retórica é: nenhum de nós. Nenhum de nós faria isso, Senhor. Porque estamos lidando como escravo e não como Senhor. Jesus então diz: não dirás antes, prepara minha ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois, tu comerás e beberás. Jesus está dizendo que a maneira certa de fazer é assim. Presta atenção nisso. Ele está dizendo: primeiro, o Senhor. Primeiro, quando o escravo chega do seu trabalho, ele deve preparar a mesa para o seu senhor comer, beber, e só depois o escravo deverá comer e beber, participar da refeição. Depois que o seu senhor tiver comido e bebido. O verso 9, Jesus diz de novo, em relação ao Senhor: ele agradecerá ao servo, porque este fez as coisas que lhe foi mandado. O Senhor vai dizer ao servo: servo, obrigado,
você fez por você. Você fosse um favor. Se o servo estivesse fazendo um favor para o Senhor. Jesus diz, alguém vai agradecer ao servo, porque o servo fez o que foi mandado fazer. Jesus diz aqui uma resposta. Quem fará isso? Nenhum senhor vai agradecer o servo pelo trabalho que o servo tem que fazer. Vocês já viram muitas vezes os políticos sendo criticados, né? Alguém chega para um político que fez asfaltou uma rua, diz, olha, prefeito, muito obrigado, você asfaltou a rua, essa rua aqui, olha, eu agradeço muito. Aí chega alguém e diz, você está agradecendo por quê? Tem que agradecer não, é obrigação do prefeito fazer isso. O prefeito não está fazendo nada que não seja sua tarefa, sua obrigação. Não precisa agradecer. Servidor, dia 5, deu o seu salário na conta. O prefeito pagou o meu salário. Obrigado, governador, porque o meu salário caiu na conta do dia. Alguém chega, escuta você dizendo isso e diz, por que você está agradecendo, prefeito, governador? Eles estão fazendo o que tem que fazer. Eles estão simplesmente fazendo a sua tarefa. São suas obrigações. Não é um favor do prefeito, do governador. Pagar em dias não é uma cortesia dele, é obrigação. É só o seu trabalho. Não é isso? É isso que o Senhor está dizendo. A relação escravo e Senhor, o Senhor é soberano sobre o escravo. O escravo tem a obrigação de fazer as suas tarefas, de maneira que o Senhor não precisa agradecer o escravo das suas obrigações, porque já são suas obrigações. Já é a sua tarefa. Às vezes, um outro exemplo, você é um pai, um bom pai, você está ali educando o seu filho, ensinando seus filhos as coisas certas, justas. Tem um outro pai ali, seu vizinho, que está olhando aqui. Ele está percebendo como você cria o seu filho. E então ele vai até você, um certo dia, ou uma amiga, né, está vendo a mãe criar o filho, vai até ela, e diz, olha, eu estou vendo como você cria o seu filho. Quero lhe dar os parabéns. Parabéns por fazer isso. Você volta-se para essa pessoa e diz, olha, eu estou fazendo o que todo pai, toda mãe tem que fazer. É minha obrigação fazer isso. É minha tarefa. Aí a pessoa retruca e diz, não, mas você sabe que hoje em dia muita gente não faz isso. Veja, isso não muda o fato de que os pais têm que fazer a coisa certa com os filhos. Isso não muda o fato de que todo pai tem obrigações com seus filhos. Não é porque a maioria não faz mais as obrigações que agora não há mais obrigações a serem feitas. Quando alguém faz, tem que ser aplaudido. As obrigações continuam, irmãos. Os pais continuam sendo pais dos seus filhos e com o dever e a obrigação de educarem seus filhos. Quem deve receber aplausos do pai por causa disso? Que é nosso dever, nossa obrigação. Então o Senhor está dizendo nessa parábola que o escravo é submisso ao Senhor. E ele tem tarefas que precisa realizar. E o Senhor é soberano sobre ele. Então o Senhor diz, qual de vós, tendo um servo lavrando, apacentando o gado, e dirá ao voltar ele do campo, chega-te e assenta à mesa. E não dirás antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Em relação ao Senhor, Jesus está ensinando. O Senhor tem que ser honrado, é o Senhor. O Senhor
tem que ser considerado, servido pelo Senhor. Ele tem direito de senhorio, que é o Senhor. Então, quando o servo chega, ele tem que primeiro servir ao Senhor, não a si mesmo. Ele tem que preparar a mesa para o seu Senhor, e não para si mesmo e comer ele mesmo. O Senhor, por ser Senhor, precisa agradecer ao servo. É a obrigação do servo. O servo está fazendo aquilo que tem que fazer. O Senhor não tem que agradecer. O servo é servo. Então, no verso 10, quando o Senhor conclui a história, diz: assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: nós somos servos inúteis. Fizemos o que era nosso dever fazer. Vocês perceberam como é que essa parábola começa? Lembre, Jesus está falando com os seus discípulos. Ele começa dizendo: qual de vós, se refere aos seus discípulos? E a parábola começa colocando os seus discípulos como senhores, não é? Qual de vós, tendo um escravo, esse está lá no campo trabalhando? Veja, os escravos são outros, os discípulos são senhores aqui na parábola, por isso da história. Os discípulos é que devem dizer: não, o servo tem que me servir quando eu chegar. O servo tem que preparar a mesa quando eu chegar. Eu tenho que comer e depois o servo comer. Eu não preciso agradecer o servo quando ele fizer o que tem que fazer. Mas veja como a parábola termina. Como os discípulos sendo servos. Então o Senhor diz, na conclusão: assim também vós, assim como servos, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: nós somos servos inúteis. Fizemos o que era nosso dever fazer. Olha, o Senhor, ele muda na mesma parábola a relação de posição dos discípulos, que na esfera humana os colocou na história como senhores de um escravo, e no final, na conclusão da história, coloca os discípulos como servos de um Senhor. Assim também como aquele servo que vocês sabem que tem que obedecer ao Senhor, tem que honrar o Senhor, tem que servir à mesa do Senhor, tem que se cingir e se preparar para servir bem o Senhor. E não precisam receber agradecimento ou qualquer recompensa por servir ao Senhor. Assim também vós. Verso 10. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que era nosso dever fazer. Jesus está dizendo, diante de Deus, porque essa história é uma história que apresenta a relação dos servos de Deus com Deus, com o Senhor Deus. Essa é o fundamento, a ilustração da relação dos servos humanos com os senhores humanos é apenas para fundamentar o papel do servo diante do Senhor, para fundamentar que todo servo de Deus, ele precisa honrar, servir, obedecer e nunca pensar que tem alguma recompensa da parte de Deus por fazer aquilo que Deus manda. É só a sua obrigação. Amados, vejam, Deus, por ser Deus, ele tem direito de criador. Direito de criador dá a Deus o direito de ser servido e adorado pela sua criatura. Deus é o Pai da criação. Nós vimos isso em um estudo na semana passada.
Deus é o Senhor da criação. E essa é a relação importante. A criação é serva do Senhor. Nós, como criaturas, todos os homens, me refiro aqui, temos um dever como criatura de servir ao Senhor. É claro que nem todos os servos, criaturas de Deus, servem ao Senhor. Os cristãos que têm a consciência de que são servos de Deus, procuram servir a Deus. Lembre, nessa relação, nós servimos a Deus, não temos nenhum salário por isso. Não recebemos nada da parte de Deus por isso. Algumas pessoas até imaginam que a salvação delas ela é concreta porque elas estão recebendo de Deus um pagamento por servir. Então você conversa com algumas pessoas que são cristãos, perguntam: você vai para o céu? E ela diz: sim, eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Por que você acha que vai para o céu? Porque eu sou cristão. Tá, mas explique melhor o fato de você ser cristão e ir para o céu. É porque eu leio a Bíblia, eu faço o que Deus manda, eu obedeço a palavra, então, porque eu faço isso, Deus me recompensa com o céu. Eu vou receber um prêmio no final. Ou seja, a salvação é o salário pelas obras que ele realiza para Deus. Ele faz tudo que Deus manda, no final, Deus recompensa ele com o céu. Não é assim que muitos cristãos pensam? Não é isso que é ensinado, inclusive, em muitas igrejas? Isso não é salvação pela graça. Isso não é justificação pela fé somente. É justificação pelas obras. É salvação pelas obras. Quem pensa assim, está pregando, embora não diga isso, embora diga: eu sou salvo pela fé, eu sou salvo pela graça. Mas o depoimento dela não combina com aquilo que ela entende de salvação. Na cabeça dela, a salvação é um prêmio que ela ganha de Deus porque fez coisas que Deus mandou. E tudo é graça. Às vezes você pensa o seguinte: eu fui muito abençoado, Deus curou as minhas feridas, eu estava doente, Deus me curou. E alguém pergunta isso: como é que isso aconteceu? É porque eu sou fiel a Deus. Eu dobro meus joelhos, eu oro todo dia, eu faço isso, leio as Escrituras, eu sou muito fiel e Deus está me honrando. Deus está me abençoando. Ou seja, não é graça de Deus. Essa pessoa entende que está recebendo um pagamento pela sua fidelidade. Eu estou sendo fiel, então Deus, como forma de pagamento, por minha doença. Você vê muito nas igrejas neopentecostais esse tipo de questão. A graça é totalmente excluída. O que prevalece é a relação de salário, trabalho e salário. Não é graça, é obras mais ou menos. Essa parábola do Senhor para acabar com esse pensamento, essas ideias erradas. O servo tem que entender que tudo que ele faz para Deus é só a obrigação dele. Ele não recebe pagamento por isso. Deus não deve salário ao servo, isto é, graça ao servo. Deus não deve saúde ao servo. Deus não deve riqueza ao servo. Deus não deve salvação ao servo, se o servo fizer o que Deus mandou. Se ele for um bom cristão, por exemplo. Porque a relação não é de salário, é de graça. Da parte de Deus para com o servo é de graça.
da parte do servo para com Deus é de obrigação. E se o servo não fizer o que o seu Senhor mandou, se fazendo, ele é um servo, como diz aqui a nossa parábola, inútil, porque só fez o que foi mandado. Deveria fazer mais do que o que Deus manda. Mas se ele só fez o que é mandado, ele é considerado inútil. Se ele não fizer nem o que foi mandado, ele é menos que inútil. Se o que é inútil não recebe salário pelo que faz, e ele faz tudo o que foi mandado, o que é menos do que inútil, que não faz nem o que foi mandado, ora, é claro que esse é que não tem mesmo salário nenhum. A relação do servo para com o Senhor é uma relação de obrigação. Tenho que fazer o que o Senhor manda. Não é por bondade minha, não é por gratidão, não é porque Ele é um Deus bom, não, irmãos. É simplesmente porque Ele é Deus e você é servo. Não faça nada diante de Deus esperando a recompensa. Porque você não merece nenhuma recompensa. Deus nunca prometeu te recompensar por isso. Não merece recompensa. Você só faz a sua obrigação. Muito bem. Quando você olha para Deus, e aqui é esse ponto que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos. Nunca esqueça, o Senhor Deus é soberano sobre vocês. É muito gracioso. Ele pode até ser servo, agir como servo, como em outras parábolas Jesus se põe como servo deles, para ensinar a humildade. Mas isso não anula o papel de que ele é o soberano sobre o servo. Por exemplo, imagine que você está diante de um rei, você foi convidado pelo rei a ir até o palácio. Você é o servo, o súdito. Ele é o rei. Você deve ao rei obediência, fidelidade, porque você é súdito. Não fazer isso significa traição. Então você está na casa do rei, você pensa, o grande rei vai já chegar aqui na sala de jantar, vai ter toda aquela cerimônia, mas não, o rei chega com toda simplicidade, abraça você, ajeita sua roupa, sua cola, sua bolsa, dá um lugar de honra para você sentar. E faz mais do que isso. O seu cadastro está desarrumado, ele abaixa-se e amarra o seu cadastro. Está ali, irmãozinho, no seu cadastro. Lava suas mãos. Mas ele ainda é o rei. Ele apenas é generoso. Ele ainda tem sobre o servo toda a autoridade, todo o dever. O servo tem toda a obrigação sobre o rei. Mesmo que seja gracioso, faça tudo isso. Isso não anula a reverência e a realidade da soberania desse rei. Então, amados, nesta parábola, o Senhor está ensinando a relação do servo para com o Senhor Deus. Não temos salário por fazer o que Deus manda. Não somos salvos porque fizemos o que Deus manda. Somos salvos pela graça de Deus. Na verdade, nós fazemos o que Deus manda e somos salvos. Porque Deus nos enviou o seu Espírito Santo. O Espírito de Deus se move em nós. O Espírito de Deus nos revela a grandeza de Deus, a santidade, a soberania, a honra de Deus. E nós o servimos com Deus. Que há um Espírito divino se movendo em nós, abrindo nossos olhos, mente, nos mostrando quem é o Senhor, quem somos nós, servos,
servos. Eu sei que a nossa jornada vai ser cumprida um dia. Com fé em Deus, todos nós vamos ser aprovados no último dia. Como Paulo diz, talvez nós todos vamos dizer isso. Cumprimos a carreira. Cumprimos a nossa jornada como cristãos. Guardamos a fé. Veja, irmãos, algumas pessoas acham que isso constrói mérito para a pessoa. Mas é justamente o que Jesus está dizendo. Vocês só fizeram por mandados fazer. Tudo isso era só a mínima obrigação que tínhamos diante de Deus. Não recebemos nada. Não há nenhum contrato que diga: se fizer isso, ganhará isso da parte de Deus. Tudo que nós temos da parte do Senhor reflete a bondade e a generosidade do Senhor. É graça. Por isso é graça. Salvação é graça de Deus. Quem aqui merece a salvação? Quem aqui é bom o suficiente, obedeceu suficientemente a Deus para receber de Deus a recompensa da salvação? Todos somos reprovados, segundo a palavra. Todos somos servos inúteis e infiéis. Nossa justiça, diz o profeta Isaías, é como um prato de imundície. Não há nada, simplesmente nada em nós e que nós fizemos em nossas obras que nos faça merecedor da salvação como salário. Nada, simplesmente nada. Na verdade, tudo que nós fazemos, irmãos, nos distancia da salvação. Porque tudo é maculado com pecado, tudo é sujo. Então Deus nos salva pela graça. Não é por nossas obras, pelo que fizemos, mas é absolutamente graça de Deus derramada sobre nós, como foi derramada sobre Abraão, o idólatra. Deus o transformou. E Deus decidiu soberanamente mudá-lo, fazer dele um servo de Deus, assim como nós. É isso que a palavra nos ensina. Deus é soberano sobre os seus servos. Seus servos devem honra e obediência ao Senhor e não têm nenhum tipo de salário pela obrigação que recebem diante de Deus. Nem. Se vier algo sobre nós, é graça da parte de Deus. Essa bondade. É amor da parte de Deus. Essa nunca será salvo. Amém. Que nos pede. Uma vez vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pela palavra da pregação dessa manhã, pela tua palavra tão abençoada, nos faz entender essa relação do Senhor conosco, nossa para o Senhor. Jamais esqueçamos, nosso Deus, que somos teus servos, servos do Senhor. João Batista disse: aqui está aquele que eu não sou digno de exaltação dos pés. Nós somos servos assim, nosso Deus. Dignos, merecedores, servos rasteiros, merecemos, nosso Deus. Tu és o grande Senhor, soberano, altíssimo, maravilhoso. Nos faz ter essa consciência, nosso Deus. Nosso lugar, os servos. No lugar do Senhor, Deus que se assenta no trono da glória e da majestade. Obrigado, meu Senhor Deus, tão bom e misericordioso, tão gentil e generoso, tão gracioso como o Senhor. Embora, sendo nós servos, o Senhor nos ama como filhos, nos tem como filhos de Jesus Cristo. Louvado seja teu Deus, pelos amigos, tão maravilhoso, tão grande.